Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu estou com um livro aqui em mãos que é Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. No segundo capítulo está escrito aqui a hipótese de que Deus existe, né? Ou seja, uma hipótese, a possibilidade. Aí tem a frase que começa aqui é do Emerson, é do Ralph Waldo Emerson. Procura saber que você vai descobrir quem é. E ateu, né, logicamente. Mas tem obras maravilhosas. A gente esquece uma coisa e foca em outra. A religião de uma era é o entretenimento literário da seguinte. Eu acho que ele nunca esteve tão errado quanto a sua própria frase, né? Eu digo isso por quê? Porque a religião continua sendo a religião das pessoas e levado muito a sério, apesar dos pesares, né? Ou seja, apesar dos líderes religiosos a quem eu não poupo críticas, vocês sabem disso, que eu tenho problemas com os líderes religiosos pelas coisas que eles acabam fazendo. Mas o Dawkins, eu vou pegar os óculos, tá? Eu já sou idoso, aí o trem desanda, né? O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção, entendeu? Ele toma isso aqui como uma ficção. Então, ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida, étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Só adjetivos pejorativos que ele atribuiu ao Deus do Antigo Testamento. E isso me remete ao que estava acontecendo lá na live do Miranda também, que eu estou continuando, na verdade, um vídeo que eu já tinha feito anteriormente. Nessa mesma live, o Miranda tenta fazer com que o religioso lá que entrou lá, que eu esqueci o nome do rapaz agora, entendesse que ele estava falando de vários deuses, que a própria Bíblia estivesse falando de vários deuses, que Elohim é um nome, que sei lá, que El Shaddai é outro nome, na realidade são atributos, são adjetivos de um mesmo Deus. Eu não estou dizendo que a Bíblia não fala de outros deuses, porque fala, a Bíblia fala de outros deuses, mas não que esses outros deuses seriam o Deus de Israel que as pessoas cultuavam, porque a gente sabe disso, que não adianta tapar o sol com a peneira. Os hebreus adoravam vários deuses, e quando passaram a adorar um Deus só, não deixaram de reconhecer os outros deuses, ou seja, eles adoravam vários deuses, eram politeístas. Começaram a adorar um Deus, monoteísmo, e reconheciam a existência de outros deuses, né? Ou a possibilidade, enoteísmo. Você tem um Deus único que você adora, mas não descarta ou não joga no lixo os outros deuses. Ou seja, você reconhece os outros deuses. O próprio Deus na Bíblia lá diz que ele é o único Deus verdadeiro, né? Ele poderia até ter dito lá, esses deuses aí são falsos, não são reais, são bonecos, são qualquer coisa que ele queira, mas ele não disse isso, né? Então vamos continuar aqui um pouco mais. Aqueles que são acostumados desde a infância ao jeitão dele pode ficar desensibilizado com o terror que sentem. Um naif, dotado de perspectiva de inocência, tem uma percepção mais clara. Randolph, o filho de Winston Churchill, conseguiu, não sei como, permanecer ignorante em relação às escrituras até que Evelyn Waugh e um irmão soldado, na vã tentativa de manter Churchill quieto quando eles estavam no mesmo destacamento, apostaram que ele não seria capaz de ler a Bíblia inteira em 15 dias. Infelizmente, isso não surtiu o efeito que esperávamos.
ele nunca tinha lido nada dela e está horrivelmente entusiasmado. Fica lendo e citando em voz alta. Garanto que vocês não sabem o que isso veio da Bíblia. Então fica se remexendo e dando risada. Meu Deus, Deus não é uma merda. Thomas Jefferson, mais informado, tinha opinião parecida descrevendo o Deus de Moisés como um ser de caráter terrível, cruel, negativo, caprichoso e injusto. É injusto atacar um alvo tão fácil. A hipótese de que Deus existe não deve ser sustentada ou ser derrubada com base em sua instância mais desagradável. Javé, nem seu oposto, e o insípido rosto cristão de Jesus gentil, manso e suave. Para ser justo, essa persona efeminada deve-se mais a seus seguidores vitorianos do que ao próprio Jesus. Será que de alguma coisa pode ser mais açucarada e enjoativa que todas as crianças cristãs devem ser calmas, obedientes, boas como ele? Isso aqui está numa carta de Alexander, né? Não estou atacando as qualidades específicas de Javé ou Jesus, Alá ou de nenhum outro Deus em particular, como Baal, Zeus ou Votan. Definirei a hipótese que Deus existe de modo mais defensável. Então aqui o Dawkins fala que não está atacando Deus. Imagina quando ele começar a atacar, né? Se ele não está atacando agora, quando ele começar a atacar. Mas assim, já li esse livro aqui, como eu já disse para vocês, já li mais de acho que eu tenho uns 9, ainda comprei mais livros do Dawkins aqui, para ler, para eu entender. Isso não me abala. Isso não me abala. Como eu disse, não deveria abalar cristãos. Mas os cristãos se abalam por pouca coisa. E aí eu fico tentando medir a fé dos cristãos que se abalam com as coisas que as pessoas estão dizendo. As pessoas já diziam coisas terríveis desde tempos imemoriais. As pessoas estão dizendo, a Bíblia está recheada também de coisas terríveis. Outros escritos estão recheados de coisas terríveis. A Bhagavad Gita está recheada de coisas terríveis ditas por outras pessoas. O Bhagavatam tem outras coisas terríveis ditas por pessoas. Por exemplo, no linguajar da cultura védica, por exemplo, eles não dizem que uma pessoa é um demônio pura e simplesmente, mas ele diz que as pessoas são demoníacas, ou seja, pessoas com características que são pessoas comuns. Não é que a pessoa está incorporada com nenhum demônio. São pessoas comuns, mas que se comportam como se fossem demônios. Entendeu? E eles falam dessa forma. Não é que pro cristão, qualquer pessoa que até um ateu, por exemplo, aí já é o próprio demônio. Não é uma pessoa com característica, uma pessoa que está agindo de má. Então, ou seja, a pessoa que age de má índole, qualquer coisa, ele tem as características demoníacas. Mas para o cristão, de um modo geral, isso é a cultura do cristão, né? Então, essas pessoas demoníacas que xingam Deus, que encaram Deus, que fazem tudo que podem fazer com relação a Deus, elas sempre existiram. E elas vão continuar existindo. Vão continuar existindo. Não tem motivo para ter medo, né? Vou ler só mais um pouquinho aqui, aí a gente vai parar. Eu queria só ler isso mesmo. Né? Existe uma inteligência sobre-humana e sobrenatural que projetou e criou deliberadamente o universo e tudo que há nele, incluindo nós. Este livro vai pregar outra visão. Qualquer inteligência criativa de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Inteligências criativas, por terem evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, portanto, não podem ser responsáveis por projetá-las. Deus, no sentido... Ele deveria escrever Deus com letra minúscula, né? Mas ele escreveu com letra maiúscula. Deus, no sentido de definição, é um delírio. E como os capítulos posteriores mostrarão, um delírio pernicioso. E aqui ele vai discorrer, vai falar de politeísmo. O negócio
extenso. O livro não é um livro pequeno, com quase 500 páginas, né? Então, nós temos isso. E uma outra coisa que eu queria falar, né, além dessa questão de falar aqui um pouco sobre Dawkins e essa coisa toda, mas seria sobre a individualização. Eu toquei nesse assunto ali conversando com o Marcelo, né, que estava lá no chat ali quando eu fiz um outro vídeo, e aí estava falando dessa questão da individualização. Tem um autor chamado Zygmunt Bauman, só para vocês terem ideia, o Bauman também não é nenhum religioso, né? Apesar de ser judeu, tá? O Bauman já abandonou o mundo, né? Já se foi. Então eu vou aqui, ó. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde ocupou a cátedra de Sociologia Geral. Teve artigos e livros censurados. Em 1968, foi afastado da universidade. Logo em seguida, migrou da Polônia, reconstruindo a sua vida no Canadá, Estados Unidos e Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou professor titular de Sociologia da Universidade de Leeds, cargo que ocupou por 20 anos, responsável por uma prodigiosa produção intelectual, recebeu o prêmio Amilf e tal. O Bauman tem vários livros, inclusive esse aqui. Eu devo ter aqui também uns 9, não sei se 9 ou 11 livros do Bauman, acho que dos mais de 40 que ele escreveu, com certeza, eu devo ter aqui uns 9 a 11 livros do Bauman. E esse aqui é a Sociedade Individualizada, porque nós estamos sendo treinados há um bom tempo mesmo, para nos tornarmos individualizados. Um dos processos da individualização mais comuns de se observar é quando você está no ônibus ou no metrô. Você observa que 99% das pessoas estão com seus celulares. Mesmo se você tiver com uma pessoa próxima, sentada do seu lado, mesmo assim você até mantém algum tipo de diálogo, mas você continua no celular. Então as pessoas estão cada vez mais pensando em si mesmas, é só o meu, o eu, né, que é uma coisa bem egoísta. Nós somos treinados, estamos sendo treinados para isso há bastante tempo. E nós chegamos ao grande momento, até porque tem um boom da internet, as redes sociais explodindo para todos os lugares e por todos os lados, inclusive, e nós estamos bem no meio, nós somos o objeto, né? Objeto de desejo dessa condição, somos nós, seres humanos. Então, por isso, nós estamos agindo da forma que estamos agindo. Por quê? Porque fomos treinados, estamos sendo treinados há pelo menos 3 décadas para poder chegarmos aonde estamos chegando, que é cada um pensando em si. Ninguém se preocupa com mais ninguém. As pessoas que nos templos, por exemplo, nas religiões, também não estão preocupadas com a coletividade, cada um buscando algo que seja para si mesmo. As propagandas da televisão nos instruem, nos ensinam a buscar as coisas por nós mesmos. Eles utilizam uma palavra que na prática ela não existe, que é uma tal de meritocracia. Ninguém consegue vencer sozinho, em hipótese alguma. Ninguém consegue vencer sozinho. Quando você vai ver a história, tem sempre a ajuda de alguém, tem alguma coisa começou de algum lugar em que alguém iniciou alguma coisa. Então, ninguém nasce do nada e começa a enriquecer e ganhar dinheiro do nada, sem qualquer ajuda externa. Isso é impossível, né? Então, nós somos ensinados a isso, a nos, vamos dizer assim, enredar cada vez mais no mundo material. Ou seja, o mundo material é extremamente perigoso e nós estamos sendo afastados das coisas espirituais. E repito novamente o que eu disse anteriormente no vídeo, que isso é graças aos próprios religiosos. Muitos dos problemas
emocionais e até financeiros que os religiosos acabam enfrentando são por culpa dos próprios religiosos. Não necessariamente da religião como religião ou por ser religião, mas por conta dos religiosos, dos líderes religiosos, das pessoas que estão manipulando as condições religiosas de todas as outras pessoas. Então, muitos dos problemas que nós temos são com base nisso. Isso aí é estudo para psicologia, para antropologia, e aí no futuro, quem sabe, até para a história, mas em tese seria para essas matérias, por exemplo, ou essas ciências estudarem mais claramente. Eu não estou dizendo que não estudam, tá? Essas ciências já estudam esses fenômenos há muito tempo. E nós vemos mudanças, vemos outras condições, e aí vai. Aqui nesse livro aqui, por exemplo, trata exatamente desse tipo de coisa. O Bauman também tem uma sequência de livros que é a questão dos livros que ele fala sobre o líquido. Aí ele fala do amor líquido, da vida líquida, uma sequência de livros que eu acho que estão aqui embaixo, uma sequência de livros que falam desse tipo dessa condição, né? De tudo é líquido, vida líquida, tudo líquido. Ou seja, coisas que são passageiras, coisas que andam rápido. Aqui eu peguei 4 livros do Bauman aqui. Esse aqui é sobre educação e juventude. Vida para o consumo. Identidade. Caiu até um trem aqui. E também tem aqui modernidade líquida. E tem mais, tem negócio, tem vida líquida, tem amor líquido, tem uma sequência de coisas líquidas aí. Então por aí você tira como é que a sociedade, e ele é um sociólogo, então, ou seja, tem vamos dizer assim, uma visão muito mais ampla, até porque é a sua área de especialização, então tem uma visão muito mais ampla das coisas como elas são, e nós não temos essa condição de observar, ou seja, nós não estamos treinados para essas observações, nós perdemos essas percepções, nós não observamos mais as coisas. Então, pelo fato de não observarmos mais as coisas, a gente tem, sei lá, entrado num funil. Cada dia que passa a gente tem afunilado mais em algumas questões e os problemas têm aumentado, né? A gente tem aumentos de muita coisa, nós temos doenças cada dia mais, estou dizendo doenças psíquicas, né? Doenças mais internas, não estou falando das doenças de gripe, estou falando de doenças psíquicas, né? Então nós temos depressões, ansiedades, todas essas coisas, pânico, medo, né? Todas essas coisas são influenciadas. E a gente ainda tem um pavor que já acomete algumas culturas, como a japonesa, a coreana, que o cara às vezes acha que não deu certo na vida e procura a floresta lá no Japão para, não vou repetir a palavra aqui, né, para cometer atos, né, e lamentavelmente as famílias vão buscar às vezes lá as pessoas que já fizeram a passagem, e além de outras questões, né? Existem grupos que ficam nessa floresta lá o tempo todo tentando impedir, demover essas pessoas dessa ideia. Isso acontece com os povos coreanos também, né? Que acreditam que já estão numa certa ideia. Os chineses têm uma preocupação ainda maior, que é dos casamentos. E tudo isso causa um estresse incontrolável. Né? Um estresse incontrolável, as pessoas perdem certas noções e isso é preocupante. A sociedade tem andado para cada dia mais
esse tipo de coisa. Existem pessoas no Japão que não saem mais de casa, moram nos lugares. O Japão é uma sociedade, eu com todas as minhas problemáticas, eu já falo assim, eu ia me dar muito bem no Japão. Pessoas que não gostam do Japão, brasileiros que vão para lá, até mesmo brasileiros descendentes de japoneses não gostam muito de lá, exatamente por essa questão individual. Você vai numa loja, você compra, não tem ninguém para te atender. Você vai num restaurante almoçar, não tem ninguém para te atender, você faz suas refeições e tal. E em alguns lugares você nem conversa com a pessoa, faz todos os trâmites sem olhar para a pessoa não olha para você. Os japoneses não gostam dessa coisa de olhar, de encarar. Então faz parte da cultura e é uma parte da cultura que ela se arraigou. Né? Então, assim, ela está mais sólida, mais presa ali ao âmago do japonês, né? E outras culturas. O chinês com aquela preocupação de que chegou a certa idade já tem que estar casado, que se não casar dá tudo errado. Isso acontece também com a cultura indiana, tá? Precisa casar até uma certa idade, se não casar dá tudo errado. E tem que levar no sacerdote, no astrólogo para poder ler as linhas, para entender quando é que pode casar, quando é que não pode, se aquele casamento vai ser bom ou não vai ser. Tem toda uma superstição, toda uma coisa complexa, que se isso não der certo, essas pessoas são colocadas no ostracismo ou relegada à lata de lixo e acabam dando cabo da sua existência. Então tudo isso é muito triste, tudo isso é muito lamentável. Né? Nós estamos caminhando cada dia mais para coisas mais individuais. Né? Quanto mais individual, melhor. Né? Algumas empresas estão relutando, eu estava vendo aí, inclusive falando uma matéria que o Spotify não quer que seus funcionários voltem a trabalhar no escritório, e eles disseram que não vão forçar ninguém, né? Já outras empresas dessas de tecnologias bem maiores já querem que seus funcionários voltem, mas Spotify diz que não vai trabalhar com essa hipótese. Então cada um trabalha na sua casa e no momento exato volta. Inclusive aqui tinha uma brasileira que estava nos Estados Unidos e que foi desligada porque ela não queria voltar a trabalhar, queria continuar lá nos Estados Unidos, porque ela disse que o que ela fazia aqui ela poderia fazer lá. Então ela foi desligada da Câmara dos Deputados por não querer voltar. Então, assim, são males, isso são males. E eu estou falando de causa própria, tá? Não estou me isentando não, porque eu particularmente prefiro ficar só. Eu também sou uma vítima desse próprio sistema. E eu sei disso, eu reconheço isso. Eu compreendo isso. Por quê? Porque eu busco entender isso, eu busco compreender isso. Então eu sei do que eu tô falando. Eu, particularmente, prefiro ficar só. Não gosto de sair. São vários os fatores que levam a essas coisas. Prefiro ficar só. É uma particularidade minha. Mas isso não isenta de que eu seja também uma vítima de todo esse processo que vem se constituindo ao longo dos tempos. Não é uma coisa que começou ontem não, tá? Isso começou já há muitos anos, há muitas décadas e vem se encaminhando. Nas últimas 3 décadas ficou bem mais forte. E agora, com o auge das redes sociais, lógico, essa coisa se consolidou. Eu já posso até usar a palavra consolidou, porque eu acho que de fato já está consolidado. Mas é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.